Boa tarde. Iniciamos a reunião de Câmara Municipal Alpiarça, número 3 de 2017. Hoje é dia 10 de fevereiro. Estão presentes os elementos do Executivo Municipal, quem cumprimento. Dizer também que o vereador Manuel Coelho se encontra a substituir, mais uma vez, o vereador Pedro Gaspar, que pediu, por razões pessoais, substituição nesta reunião de Câmara. Cumprimentar também o chefe de visão, o público presente, o Ricardo, os senhores jornalistas. Vamos então, antes de entrarmos no período, antes da ordem do dia, da aprovação das atas, dizer que foi distribuído o resumo diário de tesouraria referente ao dia 9 de fevereiro, ao dia de ontem, com um total de disponibilidades de 121.766,99 euros. Foi dado conhecimento aos seus vereadores. Então, de seguida, temos aqui as atas da reunião de Câmara que estão para discussão e aprovação. Há uma delas que não foi possível concluir, que é a da última reunião, a ata número 2 de 2017, o dia 27 de 1, que terá que vir à próxima reunião de Câmara. E depois aqui também por algumas vicissitudes que se prendem com a necessidade de existência de quórum para a aprovação das atas. Também há aqui uma ata que já foi, pelo menos uma que já foi retirada. Então vamos lá procurar começar pela ata número 23 de 2016, que foi realizada no dia 12 de dezembro. Penso que há condições para discutirmos e aprovarmos. Dos elementos do Executivo que estiveram presentes nessa reunião, estamos cá, portanto, só o vereador António Moreira, que não está presente, portanto, na altura estava a substituir o vereador Francisco Cunha. Presidente, vereadores Carlos Jorge Pereira, vereador João Pedro e o vereador Manuel Coelho estão em condições de discutir e votar a ata. Portanto, eu ponho à consideração, pergunto se há alguma proposta de alteração, de emenda. É a ata 23 de 2016. Portanto, penso que só o 4 é que estamos aqui em condições de votar. Então, se não há nenhuma proposta de alteração, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Depois temos a ata número 24 de 2016, que foi realizada a 29 de dezembro. Portanto, nesta eu não estive presente. Está o vereador Carlos Jorge Pereira, o vereador João Pedro e mais ninguém. O vereador Francisco Cunha não esteve, o vereador Manuel Coelho também não esteve, o vereador Pedro Gaspar. Penso que fica prejudicada mais uma vez. Vou retirar. Vai ser difícil aprovar esta ata. Depois temos a ata número 1 de 2017, do dia 13 de janeiro de 2017. Portanto, nesta tivemos todos, portanto, estamos em condições de discutir e aprovar. Ponho à consideração dos seus vereadores alguma emenda, alguma proposta de alteração. Eu tenho aqui uma proposta de correção da ata. Desta ata. Tem a ver com o último ponto da ordem do período público e eu passo a ler. Estou a escrever por escrito para vermos no livro.
correção da ata número 1/2017, 3 de janeiro. Por o teor da ata estar manifestamente incorreta e omissa na sua parte final, não refletindo com exatidão a verdade dos factos relevantes ocorridos, sendo assim suscetível de falaciosas interpretações de quem leia sem ter estado presente na reunião, proponho as seguintes alterações. Na linha 20 da página 5, acrescentar, concretamente sobre a origem dos estatutos, face a afirmações alegadamente polémicas e infundadas do vereador Carlos Jorge Pereira em reunião anteriores, que decorreram nas redes sociais fotos falsas da barragem, o município fez a retrospectiva desse processo nessas reuniões, perguntando se as descargas das águas batéis da barragem já não eram no coletor da foto que apresentou, nem nas tubagens posteriormente construídas na zona que o vereador disse serem para cabos elétricos. Então, onde seria agora o novo local dessas descargas da barragem? Na nona linha da página 6, acrescentar, pela ação da autarquia, não se pronunciando sobre o local atual das descargas das águas do Batejo. Na 18ª linha, acrescentar, o Sr. vereador Carlos Jorge, após solicitar ao Presidente para responder, como o município merece. Respondeu às questões. Na linha 21, não sou local indicado pelo município, sem indicar um novo local de descarga conforme solicitado. E na linha 26, por estar acusado de mentir e ser mentiroso, por estar prejudicando o normal decorrer da reunião. Pelo que o Sr. Presidente suspendeu a reunião. Portanto, isto aqui é aquilo que me parece que foi, que diz corretamente o que é que se passou, e, portanto, daí eu apresento esta proposta de correção da ata por escrito para que... Muito obrigado. Eu aceito a proposta, mas digo já que vou votar contra. Eu sabia. Vou votar contra porque não é correta a forma como isto é introduzido, não é? Não. Estas considerações, a ata é uma proposta que é sempre suscetível de ser melhorada, de ser emendada. Agora, não se pode partir do princípio que há aqui intenções falaciosas e sei lá mais o que aqui aparece. Portanto, eu, só por este aspecto, nem ouvi praticamente o que o Sr. vereador disse. Eu vou votar contra, mas aceito a proposta e vou pôr à consideração dos senhores vereadores. Mas há mais alguma proposta? Eu queria dizer. Sim. O senhor... Nós não podemos dar a alteração. O senhor quer, manda e pode. Não. Eu só tenho um voto aqui. E voto de qualidade só é empate. Pode votar como quiser. Mas nós não podemos estar a votar isso. Nós, o Presidente aceita as alterações. Não, só podemos votar podemos votar as alterações uns dos outros. Exato, eu aceito, eu tenho que escutar a ata. O que eu digo é aceito a proposta de inclusão na ata. Para todos os efeitos, isto está incluído na ata. Agora vamos votar a ata com estas alterações. A não ser que o senhor tenha alguma proposta e também de correção, não sei. Por isso é que eu pus à vossa consideração. Só o vereador Francisco Cunha que fez propostas, não sei se há mais alguma. Eu acho que isto seja correto. Manifestamente incorreto ou omissa. Omissa admite, pronto, a pessoa faz correções, é porque admite que está omissa. Não refletindo, não sei o quê, portanto, falaciosas. Não aceito esta argumentação. Peço desculpa. As coisas são feitas com toda a boa fé. E foi aquilo que nós dissemos. Eu não estou a dizer para incluir na ata falaciosa. Estou só a dizer que, se não for assim, mas isso eu gosto, portanto, Pois, tem a faca e o queijo, corte por onde quiser. Não, eu só tenho um voto, como digo. Só tenho um voto. Mas eu, pronto, o vereador propõe e a gente vota a ata com esta inclusão. Acho que vai ser assim. Não há mais propostas? Mas o Sr. Presidente é contra. Então você tem que aceitar uma proposta que vem Se não de correção. concorda com os termos, não tem que Não, mas eu não aceitar. tenho condições para fazer isso. Há uma sugestão, terá que ser depois a Câmara a pronunciar-se definitivamente, não sou eu. O vereador está a fazer a proposta, eu incluo a proposta. E agora vamos voltar. Eu aqui tenho um voto como o vosso, não é? É só isso. Então assim eu fazia as atas sozinho, não precisava de fazer aqui. Tenho que pôr à consideração. A ata tem que ser construída, faço expressão, primeiro pelo funcionário a essa comissão. Também digo já que não é justo fazer pareceres sobre os funcionários.
Mas depois é votada no seu todo, não é votada agora a inclusão dessa proposta no data de combate, a outra tem que ser refeita, se calhar não pode ser nesta linha, não é? Só é incluir ou não incluir na intervenção do município. Eu percebo que é a partir de onde se abre aspas, não é? Da 20ª linha, a partir daí, onde se abre aspas, até o que está entre aspas aqui. É essa a proposta. Aliás, eles não têm, só eu é que tenho. Portanto, é tudo aquilo que está entre aspas, incluir na ata, não é? Essa é a proposta. Portanto, eu aceito essa proposta de inclusão na ata, que vai à votação. E vou pôr à votação. E cada um de nós é livre de votar como bem entender. Eu avancei com o sentido de voto, porque acho que não faz sentido estas. Mas isto não é correto. Eu volto a dizer, eu não tenho problema nenhum em votar que seja o que for. Mas aqui começa a dizer, concretamente sobre a barragem dos produtos, faz às informações alegadamente polémicas e fundadas do vereador Carlos Jorge Pereira. Portanto, isto era se fosse um município que tivesse dito isto e estar a transcrever o que foi dito. Isto é uma opinião pessoal. Não vamos citar opiniões pessoais de cada um. Ou o vereador Francisco Cunha refaz a proposta, incluindo em ata do que foi aqui dito, ou não dito, ou não podemos votar. Isto não votamos opiniões de um ata, votamos o que se passou. Não, a gente costumamos votar opiniões. Porque se não está transcrito nada, indiretamente elas diretamente induzem opiniões. Se não está escrito nada o que se passou, é porque foi uma opinião de quem fez a ata. E que o Sr. Presidente traz à aprovação. Mas aqui está-se a julgar o caráter até do vereador e tudo mais que está aqui. Isso não foi o que se passou no mundo. Não está a julgar caráter. Está-se a contratar os outros. Não estou a julgar ninguém, não quero julgar ninguém. Não estão a constatar factos, porque para já eu nunca disse que as descargas da barragem já não eram no coletor da foto que apresentou. Se ele nunca foi feito ali, nunca podia dizer que já não era. Portanto, o que aqui está escrito não é verdade. Mas eu não contesto disso. Eu nem vou fazer comentários quanto o que foi dito ou não dito é uma coisa, mas aqui está um parecer de opinião que não consta de uma ata normalmente. É só isso que eu estou a dizer. A proposta está feita, faço. Eu nem vou discutir o conteúdo. Eu não estou a dizer que concordo ou não concordo com o que está. Eu me pronuncio logo quanto à forma como isto é colocado. Não considero justo e, portanto, independentemente, como disse, até deixei de ouvir, agora estou aqui a ler, porque acho que não faz sentido. Logo essas considerações à cabeça. Dizer-se que não se concorda, que há omissa e que propõe sugestões de alterações, tudo bem, considerações. Mas pronto. Então, podemos votar a ata incluindo. Portanto, eu na proposta incluo estas, por sugestão do vereador Francisco Cunha, claro, porque incluo tudo aquilo que está aqui entre aspas. E vou pôr à votação a ata neste tempo. Então, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Está aprovada a inclusão. Não, está aprovada a ata. Está aprovada a inclusão? Não, está aprovada, não foi o que o senhor disse. O senhor disse que votou a ata com a inclusão disso. Foi recusado. A ata foi recusada. Foi já aprovada. Foi aprovada ou não foi recusada? Já não pode ser. O senhor é que disse. É verdade. Vou propor a ata com esta inclusão. Quem aprova, eu aprovei. O senhor recusar, a ata está recusada. Pronto, vamos colocar a ata. É verdade, tem toda a razão. Está recusada, virá uma nova redação à próxima, onde se procurará colocar aqui o que de facto merece na gravação. Eu concordo. Tem razão, eu agora fui apanhado na curva. Não, o senhor não foi apanhado na curva, o senhor é que faz das duas fora de mão. Faz das duas fora de mão, isso acontece. Muito bem, então
A outra ata, como disse, não foi possível, portanto, ir à próxima reunião de Câmara. Entramos no período antes da ordem do dia e eu iria então sugerir, dar a palavra aos seus vereadores para abordarem os assuntos que atenderem o interesse municipal, no quadro daquilo que está no nosso regimento. Façam um favor. Embora já tenha usado a palavra, uma boa tarde aos colegas da mesa, ao público, à imprensa, e para deixarmos estar todos crispados, queria salientar um facto. Cada vez é mais difícil de encontrar pessoas que trabalhem para o comum, nomeadamente no associativismo. Por isso, hoje quero salientar aqui uma distinção com a óbvia senso. No caso, Sr. Freitas Jorge teve no passado sábado a atribuição pela Federação Portuguesa de Ciclismo do diploma de sócio de mérito. Não queria deixar de salientar. De seguida, chamar a atenção que, embora saiba que a sinalização das estradas nacionais tem a ver com a Junta Autónoma de Estradas, existe um sinal. Junto à rotunda da zona industrial, sentido obrigatório, que há cerca de um mês que está aqui. E compete-nos a nós, ou à nossa proteção civil, fazer os alertas necessários para a Junta Autónoma, porque até está perigoso. Chamar a atenção, menos que tenha escapado, provavelmente já avisaram, voltar a dizer. Outro assunto que queria chamar aqui a atenção, atualmente o número de trabalhadores no município é muito deficiente para as obrigações que o município tem, nomeadamente nos serviços, ou sobretudo nos serviços externos. Estou a falar de carreiros, pessoas das oficinas, auxiliares de serviços gerais, pessoas das limpezas, dos jardins, essa série de pessoas. Eu sei que o Sr. Presidente se pudesse até demitia 100 pessoas e que não pode. Tudo bem. Mas quero chamar a atenção, se eu não vê tudo, não poderia ver, que ultimamente todo o esforço que foi feito por esta autarquia no sentido de admitir trabalhadores foi para os serviços administrativos ou similares. E neste momento os problemas a nível dos serviços externos começam-se a agravar, que levantarão problemas, ou seja, estão a levantar a este Executivo, como os outros seguirão. Não poderia deixar de salientar o grande esforço que faz pela mobilidade que tem, como com a dedicação que tem todos os trabalhadores que estão nesses serviços, senão não se conseguia cumprir os serviços mínimos. É apenas um alerta relativamente, acredito que as pessoas que foram colocadas ou que se abriram concursos para os serviços evidentes fariam falta com certeza, mas os serviços estão muito deficitários e é preciso fazer algum esforço para que isso não aconteça, porque, como sabe, há serviços que, quando as pessoas se iniciam o seu trabalho na Câmara, o vencimento não tem nada a ver com aquilo que já, digamos de uma forma tosca, já chamados mestres ganham. E depois há dificuldade em incluir alguém à altura, talvez conseguir que alguém aprenda certas coisas, facilitasse e pudéssemos evoluir. E para já era tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria aqui falar hoje, não vou falar de muitas coisas, mas em primeiro lugar gostaria de me congratular pelo resultado que deu a minha intervenção na última reunião de Câmara, onde eu acusei o Executivo de tratar mal alguns funcionários, escravidão, funcionários que tiveram quase 6 anos sem ter um dia de férias, nem um sábado. Além disso, além de não terem férias, não terem fins de semana, nem sequer seguiam, e têm
centenas de horas para receber e que também o município não paga. Portanto, acho que não é uma forma, com o Executivo que diz defender os trabalhadores, não é uma forma de os tratar como escravos e com faltas de cuidado. Não vou falar muito sobre esse assunto, quero apenas dizer que vou disponibilizar ao funcionário, se até à próxima reunião de Câmara não lhe for regularizado aquilo a que ele tem direito, irei disponibilizar ao funcionário um advogado para que se possa defender, caso contrário. Isto é uma autêntica exploração e falta de respeito e de consideração por quem trabalha e que não tem tido a dignificação que merecia ter, independentemente de todos os outros fatores que possam existir. E não é só com ele também. Há vários funcionários da Câmara de Alpiarça para os quais nós pagamos, somos nós que temos que suportar o salário, portanto é a população através dos impostos que paga os salários e que depois, por não terem a ficha ou não terem o cartão de determinado clube, estão importados e de facto estão a ser, temos aqui o caso, por exemplo, do Sr. Vereador, que fora do vereador é encarregado, é uma pessoa com muita experiência e não é o único encarregado, é uma pessoa com muita experiência da autarquia, com muita capacidade, é reconhecido e conhecido pela sua capacidade de comandar pessoas, pelo trabalho que fez ao longo durante muitos e muitos anos nesta autarquia. Ele é meu adversário político, mas temos que reconhecer as capacidades profissionais. Eu até diria que, em termos profissionais, eu, se tivesse que ter um executivo ou se tivesse que gerir, trocava os elementos todos do executivo pelo encarregado. E o que é certo é que ele, só para mim era uma coisa, ele tem sido vítima, na minha opinião, da assédio moral e ainda não se defendeu. Mas pronto, eu também percebo porque as pessoas também têm filhos, também têm famílias e não podem entrar por esses determinados caminhos para não serem ainda mais prejudicados e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que acredito que o Sr. Vereador Manuel Coelho e o funcionário da autarquia Manuel Coelho espera ansiosamente que isto mude para de facto lhes darem o reconhecimento daquilo que ele vale, daquilo que ele merece e mais, daquilo que ele ganha e que não produz, não por culpa dele, ou daquilo que nós lhe pagamos. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente e os vereadores do Executivo tivessem uma empresa que se davam ao luxo de encostar alguns dos melhores quadros que poderiam ser uma mais-valia interessante para o município e assim serão, de facto, é um prejuízo. O Sr. Vereador Manuel Coelho acabou de falar na possibilidade que o Executivo preocupa-se mais em contratar pessoas para os serviços administrativos e na rua não tem há falta, pessoal. Eu não vou emitir uma opinião em relação a isso, porque também não fiz nunca essa avaliação. Isso é uma avaliação que é feita, tem que ser feita com algum tempo e algum cuidado, mas de facto isso começa a saltar à vista, que há trabalhos na rua que estão completamente atrasados, as estradas estão cheias de buracos, enfim, a iluminação é o que é, há um desleixo total na vila e temos funcionários sem ter nada a fazer. Agora acho que já arranjaram um bocado de fialdade, mas para o encarregado Manuel Coelho, enfim, está tudo dito. Queria também aqui que o Sr. Presidente mas antes disso gostaria também aqui de fazer uma comunicação que eu li aqui há dias na blogosfera, que alguém escreveu relacionado com as atividade aqui dos vereadores, e eu passo a citar: a população mais atenta sabe que as melhores propostas, e diria até únicas propostas, feitas em reunião de Câmara, partiram sempre de um vereador do PS. Pouco agressivos dizem uns, construtivos digo eu. Eu quero aqui informar que não estive em, creio que meia dúzia de reuniões de Câmara durante este mandato, portanto já devo ter perto de 80. Até hoje nunca vi por escrito, portanto não há nenhuma proposta formal do PS durante estes 3 anos quase e meio de mandato, portanto não há, que eu tivesse visto uma única proposta formal
TPA e que é dito que foram a única força que apresentou propostas foi o PS, e eu digo o TPA, há cerca de 20 propostas entregues, quase todas dentro da gaveta, e dessas propostas que foram entregues, os vereadores do PS, ao contrário do vereador do TPA, têm em mão essas propostas formais por escrito. Portanto, isto que eu li, e quero apenas salientar, há um lapso no nome da entidade, porque de facto só quem apresentou propostas concretas por escrito, à exceção dos votos de louvor, isso não é isso. Em termos concretos do funcionamento do município, a única força política que apresentou propostas foi o TPA, pelas minhas mãos e pelas mãos do vereador António Moreira. É apenas um esclarecimento. Estamos aí em período de eleições e alguém se poderá querer apoderar de um legado que é do TPA, não é do PS. Com certeza que não será o seu vereador Manuel Coelho, que tem feito, juntamente também com o vereador Pedro Gaspar, um bom trabalho, na minha opinião, enquanto vereadores da oposição. Queria também perguntar ao Sr. Presidente uma coisa. Queria que me dissesse, em traços gerais, ou mais ou menos, qual é neste momento a dívida de curto prazo da autarquia e como é que pensa pagar essa dívida. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos procurar responder às questões. Em relação aos concursos, deixaria o vereador João Pedro apanhado das situações que temos em mãos. Depois, em relação à dívida, depois também talvez me possa ajudar. O vereador Carlos Jorge não tem aqui nenhuma questão. Do sinal, exatamente. O sinal. Muito bem, fica com esta questão. Então, em relação ao diploma de mérito atribuído ao Ministro de Saúde, Jorge, também queria associar as congratulações do vereador Manuel Coelho. Os próprios vereadores Carlos Jorge Pereira e João Raiolos são pessoas intervenientes nesta área do ciclismo e da própria Associação de Ciclismo de Santarém, também certamente estarão inteirados da importância do empenho do nosso Ministro de Saúde, Jorge, na promoção do ciclismo, da atividade, quer em Alpiaça, quer na região e até no país. Em relação aos trabalhadores e aos serviços externos, a única coisa que salta à vista nesta intervenção é o facto de só agora haver este reconhecimento na Câmara, porque até aqui que muitas vezes se dizia que havia trabalhadores a mais. Portanto, havia trabalhadores a mais. Aliás, nas nossas Assembleias Municipais, de vez em quando, assistem-se a exercícios absurdos desse tipo, e até aí também nas redes sociais, procurando demonstrar que há excesso de trabalhadores, neste caso na Câmara de Alpiaça, mas na mesma lógica daqueles que dizem que há excesso de funcionários públicos, portanto, e que, enfim, muitas vezes chegando ao ponto de os classificar como parasitas, não é? Quando no fundo são fundamentais ao funcionamento deste país, dos serviços do Estado e aqui também no Estado local, na administração local, até pela presença de proximidade com as populações, ainda mais. Portanto, e esta situação a que chegamos de falta de trabalhadores na administração pública está identificada há muito tempo nos municípios. Portanto, é objeto de discussão nos vários âmbitos das associações de municípios, é transversal ao país e, no caso concreto, ao Alpiaça também se coloca e coloca bastantes problemas. Eu também sou, e já o fiz em várias ocasiões,
daqueles que também gostam de salientar o esforço e a dedicação dos trabalhadores, a polivalência, portanto, essa questão da mobilidade por serviços, sobretudo a polivalência que os trabalhadores da administração local têm demonstrado, fazendo um conjunto muito diverso de funções, exercendo um conjunto diverso de funções, exatamente pelo quadro exíguo de trabalhadores. Mas isto tem responsáveis, não é? Portanto, e as responsabilidades, como sabem, não estão nos executivos municipais e muito menos neste executivo municipal. Portanto, foram os governos do Partido Socialista, primeiro, que colocaram um conjunto de limitações à contratação pessoal, e depois foi os governos do PSD e do CDS que tornaram isso uma política de Estado, não é? Quase. Aliás, eu estou a responder ao Manuel, Está a olhar para mim? Estava a interromper, está-se a rir como se eu estivesse a dizer alguma coisa de estranho, não é? Mas isto é verdade. Não é estranho. É verdade, a verdade afirma-se com factos. Portanto, foi isto que aconteceu. Aliás, é isso que acontecerá se a direita voltar a chegar ao poder. Portanto, é reduzir drasticamente o quadro de serviço público. E também só não acontece com o governo do PS, porque a gente sabe porquê. A gente sabe porquê que não acontece com este governo do PS. Com este não sei, talvez este não há outro, é este que temos, mas eu acredito que se as circunstâncias fossem outras, o caminho não era exatamente este que está a ser seguido, de alguma valorização do quadro pessoal da administração pública e até da procura de soluções para o problema gravíssimo, enfim, e que se também faz sentir a nossa autarquia, nunca se negou, da precariedade, e da extrema precariedade. Portanto, é o que eu tenho a dizer, não vale a pena. Agora, o que é certo é que é um esforço enorme dos trabalhadores, é um esforço também de quem gera e de quem está a gerir, a coordenar esses trabalhadores, e isso traduz-se também numa prestação de serviço que nem sempre é aquela que todos desejaríamos. Portanto, isto também é assumido aqui em Alpiarce, e julgo que em todo lado, e é graças a esse esforço e a esse empenho que os problemas não são maiores e que até as coisas conseguem, e que até se consegue prestar um serviço digno à nossa população. Pois há aí outras questões que foram aqui levantadas, que têm a ver com outras razões, mas neste caso tem a ver com isto. Portanto, durante muito tempo houve a limitação à admissão, a impossibilidade, aliás, e no nosso caso era mais grave, porque nós estávamos em desequilíbrio financeiro estrutural, portanto, em desequilíbrio financeiro, e no nosso caso era taxativo, quer dizer, não podíamos admitir ninguém. Os outros ainda pediam autorização ao Secretário de Estado, da Administração Local e das Finanças e da Administração Pública, portanto, e às vezes tinham um deferimento, nos casos dos municípios intervencionados, no fundo, com instrumentos de saneamento financeiro, isso não era possível, e isso aqui intervém a ação dos executivos municipais. Eu há bocado disse que isto era alheio, não é propriamente, quer dizer, no caso do Alpiarce, houve uma situação anterior que também dificultou mais a nossa capacidade de ir substituindo trabalhadores. E mais, havia muitos contratos a prazo, portanto, havia também um desequilíbrio a pender para o lado dos contratos a prazo na situação de vínculo dos trabalhadores antes da nossa chegada, regularizamos algumas situações. Muitas delas não foram possíveis de resolver, porque foi impossível. Não eram impossíveis porque proibiram a contratação e a abertura de concursos. Porque no momento em que foi possível, ainda se abriram concursos e colocaram-se pessoas aqui a termo indeterminado. Não é? As pessoas irmãs já têm 3 anos depois. Exatamente. Portanto, e não foi possível substituir. Quando antes era mais fácil, mesmo se saíssem, abriam-se novos concursos e eram substituídos. E mesmo agora, com a abertura de concursos, como sabem, não podemos exceder as despesas com o pessoal do ano anterior. Portanto, até isto também é extremamente limitativo. Portanto, podemos abrir concursos, não podemos aumentar a despesa com o pessoal. Claro, poucos vamos poder abrir, como sabem. De qualquer maneira, os foram admitidos e os concursos foram abertos. Foi também para resolver situações que existiam e que se colocavam e que, claro, eram
prementes, não é? Sei lá, na área da proteção civil, na área da ação social, na área da cultura, do museu. São situações também de trabalho precário que existem e que vão resolvendo os problemas, mas que não criaram uma solução do quadro e que tem que ser criada. Como sabem, Srs. Vereadores, a ação social não tem um único técnico do município, um único técnico superior no quadro. Não é? Portanto, uma área com esta importância e, sobretudo, nestes tempos recentes, a importância que assumiu ainda maior, tendo em conta a crise económica e social que vivemos no nosso país. Portanto, os vencimentos baixos, pois claro, baixos, muito baixos, e se a administração pública em geral é mal paga, sobretudo nas carreiras operárias, operativas, enfim, em geral, mas sobretudo nestas, na administração local o problema ainda se faz sentir com mais acuidade e não é por falta de propostas, por exemplo, do PCP, relativamente à valorização dos salários dos trabalhadores da administração local, que as coisas não se resolvem. É pelo contrário, tem tido a ver com a própria postura dos partidos que têm estado em maioria, que têm governado o nosso país, é que não se tem feito a atualização. Sr. Vereador, não esteja incomodado, porque isto é verdade. Isto é verdade, Sr. Vereador. O Sr. Vereador aqui está um bocado incomodado, mas isto é verdade. Farto de ouvir cassetes. Não é cassete, mas a cassete não é. Esta cassete não é pirata, esta cassete é realidade. O senhor sabe o que é pagar o salário? O senhor não pagou o salário a ninguém, sabe o que é isso? Sr. Vereador, está a falar disso comigo? Está a dizer que eu estou incomodado? Sim, está incomodado. Eu não disse nada. Porque eu estou a dizer aqui a verdade. Eu estou a dizer. Está a achar estranho, quer dizer, é verdade isto. Foram apresentadas diversas propostas em várias ocasiões, portanto, e foram repulsadas. O senhor está a falar e não disse nada. Mas já disse. Está bem. Bem, então, depois, em relação a essas considerações, o vereador escolhe aqui, o vereador Francisco Cunha escolhe aqui, numa situação de deslealdade institucional, já não vai aqui falar de situações dos trabalhadores, não, é falar de abstrato, a não ser a situação concreta que foi aqui referido do vereador Manuel Porto, que eu também acho que o vereador é uma pessoa com postura, com coragem, com determinação, não precisa de advogados de defesa, muito menos, aliás, Estas ficou incomodado. Esta ficou incomodado. Aquilo que tem feito ao vereador. Não me interrompa, estas considerações, para além de demagógicas, são também cínicas, não é? Como a gente sabe todos. Portanto, o vereador tem toda a abertura, até nos damos todos bem, para discutir isso diretamente connosco. Não é nada do que o Sr. Vereador aqui disse, eu não posso entrar aqui em questões de pormenor. O que eu digo é que, já disse isto várias vezes, mas o Sr. Vereador continua sempre a insistir, nós não pusemos ninguém na rua, ao contrário do que acontecia antes, não chamamos ninguém aos gabinetes para passar raspanetes para diminuir a dignidade das pessoas, a dignidade das pessoas, como acontecia no passado, e muitos relatos que eu tive conhecimento no passado, portanto isso também acho que é do domínio comum. Nós não fazemos isso. Agora, enfim, também por razões e constrangimentos e por vezes por situações que podem não ser resolvidas da melhor maneira, também admito que às vezes aconteça. E quem está a gerir passa por situações dessas, como o Sr. Vereador também sabe. Por vezes surgem algumas situações, portanto não vou aqui discutir esses aspectos de pormenor. Não posso, não devo, não é o sítio indicado. Agora, como digo, recuso essas considerações, porque depois todas estas questões, se formos ao concreto, e punha aqui estar a falar de aspectos sigilosos, tem a ver com a vida das pessoas, porque entram aqui também responsabilidades diversas. Portanto, Sr. Vereador, é mais fácil dizer estas tiradas mais populistas, enfim, isso fica com quem diz, mesmo esta, quer dizer, a utilizar o nome do vereador Manuel Porto, que está aqui ao seu lado, também não é propriamente uma situação das mais dignificantes. É claro que pode e deve, enfim, não digo, onde ele quiser, e ele faz isso muito melhor, se calhar, do que o vereador. Portanto, depois, a questão das propostas do PS,
e não sei o quê, quer dizer, não é isso, não é prático. O PS não é. A dívida a curto prazo. Não, mas da gaveta é com o Executivo, não é do PS. No quê? Das propostas? Então na gaveta é do Executivo, não é do PS. Ilegalmente, Não, da gaveta. Quem foi mandatado para gerir a Câmara não é? Foi no quadro da lei, não é? E da vontade da população. Foi a maioria, quer dizer, é evidente. Até o Nós, Trump. nós, O Trump também foi mandatado para a é claro, mas é claro. Ainda quer dizer que Não é isso. O Sr. Vereador, o que é que o Sr. Vereador queria impor a esta maioria? Ainda reparei, nós nem sequer tínhamos o conforto, não é, de uma situação financeira estável. Não tínhamos. Portanto, a própria aplicação da nossa vontade, do nosso programa eleitoral, estava bastante condicionada. Estava e está. Não é? Estava e está. Portanto, agora ainda vinha a força política minoritária impor à maioria as hortas, não sei do quê, o gasolina e o parque de relotes e mais não sei quantos. Epá, tudo bem, eu admito que eu também, se estivesse no vosso lugar, eu podia, e acho que é justo e é legítimo, os seus proporem. Não da forma como fizeram, quererem votar, quererem impor. Não, fazer essa sugestão. E desde logo, onde é que se faz essas sugestões? Onde é que se devia fazer essas sugestões? Na altura da preparação do orçamento e do plano de atividades. Nunca fizeram. Nunca fizeram. Porque não eram do PSD, porque não sei quê, porque a lei é clara, é para convidar as forças políticas, não eram do PSD, não recebiam as cartas. Não são feitas nessa altura. Não, são no cumprimento do direito, do Estatuto de Direito à Oposição. Podem fazer também na reunião de Câmara, não há problema. Não é justo procurar-se, desculpa, não é justo procurar-se impor à maioria, através de uma votação, propostas que não estão de acordo com aquilo que estava no programa eleitoral maioritário. Ou melhor, é justo passar ou procurar passar propostas da minoria. Como disse, é justo e é legítimo, mas não é justo procurar impor e fazer disso um ponto de honra. Não é. Não é assim que se trabalha, nunca foi assim que se trabalhou nas autarquias. Da forma como os senhores faziam. Com as considerações. Vinha aqui a proposta do campo de batatas no Casalinho, mas vinha acompanhada de um conjunto de considerações. Considerações como esta, bem piores do que esta aqui, falaciosa, do pioneiro, não é? Quer dizer, e queríamos que a gente aprovasse aquilo. Não brinquemos, como é evidente. Pronto. Tem muitas propostas, propostas destas, quer dizer, e depois falam do desenvolvimento do Conselho. Mas qual desenvolvimento? Mas isto é que era o desenvolvimento do Conselho? As propostas que apresentavam, as propostas do campo de cebolas e de batatas no campo de futebol do Casalinho. Se eu tivesse do parque a sua respondido de outra forma. Não, falava isso mas eu é que estava a falar. Portanto, ó Sr. Vereador, nada disso é decisivo para o desenvolvimento do Conselho. O Sr. Vereador sabe muito bem. Até porque isso depois surgiu das vossas conversas, das vossas reuniões, onde depois entra tudo, não é? Para não partir, para criar coesão no grupo, aceita-se as propostas todas. O Sr. Vereador dizia aqui, aliás, que eram produzidas por a gente sabe quem era que produzia essas propostas. Em termos da redação, que eu estou convencido, até foi a mesma pessoa que escreveu esta proposta de correção da ata. Não é? Tenho quase a certeza. Portanto, agora, isso eram propostas que fazem sentido, faziam sentido de serem aqui tidas, serem aqui apresentadas num quadro de solidariedade, num quadro de abertura, e nesse particular não haveria problema nenhum, eventualmente até podia haver alguma coisa que se aproveitasse. Assim não. A dívida a curto prazo. Agora jogam com a dívida a curto prazo. A dívida a curto prazo, de facto, está a aumentar. Está a aumentar, mas ainda está bem longe da dívida a curto prazo. Quanto é que é? São 100 e quê? 100 e quantos dias? Vai à Assembleia tudo. Sim, São a última Assembleia. Qual é o valor? São 6 ou 7 meses.
São 200 dias, não são nada de 200 dias. Não, são 196. Quando falta 4 dias. 90 dias. O fim de semana já... Mas, ó Sabedor, nós quando chegámos à Câmara... Ó Sabedor, isso foi a nova. Mas a mim interessa, Peço desculpa. Mas o Sr. Presidente não pode responder. A mim interessa. Ouvir é difícil. A mim interessa. Então Então vamos lá ver. Sr. Vereador, a dívida a curto prazo, de facto, tem vindo a aumentar. Mas está longe daquela dívida a curto prazo que apanhámos em 2009. Em 2009, Do PS. sim. Em 2009, o PS, o Sr. Vereador, era apoiante, a sério, portanto, Mas era pertencia ao PS, eu faz justo. sei lá, pertencia é difícil não ouvir. o Sr. Vereador era apoiante, nunca negou agora nega, que era apoiante. Não, claro que não. Pronto, então, a dívida encontrada em 2009, o prazo médio de pagamento andava nos 240 dias. Portanto, agora está, mesmo assim está abaixo. Mas está a aumentar. Pois está. Mas depois está a aumentar. Então, mas isto está a milagres. Então, mas nós temos 1.300.000 euros de pagamento de serviço da dívida anual pela situação que se encontrou. E como é que a gente mantém o funcionamento do município? Portanto, ainda por cima temos o IMI na taxa mínima, em que todos os anos 400.000 euros ficam do lado da população. 1.600.000 euros nestes anos em que o IMI está à taxa mínima, que a Câmara não recebeu e que ficou no lado da população, por razões que sabemos e que foram aqui já discutidas. Não é? Como é que o prazo médio de pagamentos não teria que aumentar? Teria, é natural. Portanto, nós estamos agora, e os senhores gostam de lançar outra dúvida, não é? Porque a dívida global diminuiu 4.300.000 euros, desde que nós chegamos, 4.300.000 euros. Isso é outra falácia. Não é falácia nenhuma, senhor. Demonstra isso. Demonstra como? 4.300.000 euros que diminuiu a dívida. Com o serviço anual da dívida agora, porque houve uma fase em que ainda havia a carência do empréstimo de saneamento financeiro, mas agora não há. E temos 1.300.000 euros anuais. Veja bem o peso que isto tem no nosso orçamento. Portanto, e a Câmara, para manter o funcionamento, para fazer face às perspectivas de investimento que também tem à sua frente, tem que jogar com esta realidade. Tem que jogar com esta realidade. Portanto, nós temos uma dívida global, neste momento, de 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. A curto prazo está incluído. Atenção, o curto prazo não está fora disto. Está incluído. Está incluído. Portanto, temos 9 milhões de euros de dívida. Tínhamos 13.300.000. Mas quando a dívida era 13.300.000, o prazo médio de pagamento eram 240 dias, ou 240 e tal dias. Portanto, então, a situação está a encaminhar no quadro do processo de recuperação financeira. Portanto, não é outra coisa. Mas o senhor não responde à pergunta. Eu perguntei-lhe quanto tempo. Fomos lá. Quanto isso é que é a dívida de curto prazo? Eu E peço- como é que pensa pagar? O senhor está bem a Como é que falar, pensa pagar? não disse nada. Como é que pensa pagar? Pagamos todos os dias. Não, quanto é que Todos é os a dias dívida? estamos a pagar. Quanto é que é a dívida? E com outra nuance. Quanto é que é a Com dívida? outra nuance. Os credores, a curto prazo, estão localizados em empresas, sobretudo de âmbito nacional, fornecedores dos grandes serviços do município, sendo que os pequenos fornecedores e os fornecedores da nossa região, da nossa terra, recebem a tempo. Portanto, é outra nuance que fala o que fala, é injusto talvez para as empresas de maior dimensão, Eu lhe perguntei isso. para a EDP, por exemplo, mas a EDP também tem uns milhares de milhões de euros de lucro todos os anos, não é por aqui que vai à falência. De qualquer maneira, é injusto para com esses. Mas é esta a política que temos procurado seguir de gestão das finanças do município e, neste caso, que envolve a dívida a curto prazo. O vereador João Pedro depois poderá, se tiver alguns dados. O vereador do vereador. Por favor. Não tenho aqui o número, não sei se o vereador tem. O vereador Carlos Jorge, em relação ao sinal, só para dar nota. Boa tarde, então, a todos. Respondendo aqui a esta chamada de atenção do vereador Manuel Coelho, só para referir que já foi contactada a Histórias de Portugal. Eles ainda não deram resposta, mas está já combinado com o técnico. Se não der resposta até o dia 15, nós vamos lá fazer o levantamento do sinal e fazer essa informação
recuperação, mas a posterior está disponível. Portanto, se não vierem fazer a recuperação poblacional em pé, até ao dia 15, no dia 15 nós temos esse trabalho. Muito bem. Vereador João Pedro. Olá, boa tarde a todos. Portanto, tenho aqui duas questões para abordar. Em relação aos funcionários, foi feito um enquadramento por parte do Sr. Presidente. Portanto, realmente nós temos cerca de 25% a menos de funcionários, mais de 40 funcionários nestes últimos anos a menos, em relação àquilo que tínhamos, e que teve a ver essencialmente com as contingências, quer da situação do município, quer com as contingências legais também, que contribuíram para isso. Portanto, os funcionários que foram admitidos mais recentemente teve a ver único e exclusivamente com uma autorização especial de contratação, já tem mais de 3 anos, em que nos foi autorizado, no caso das escolas, tínhamos 8 pessoas a contrato e pedimos autorização para pelo menos contratar um número de pessoas iguais. Foi-nos autorizado a contratar uma pessoa. Para os serviços externos, solicitámos autorização para contratar 4 pessoas, que achávamos que seria o mínimo para garantir o funcionamento. Foi-nos autorizado uma pessoa e que entrou recentemente para o município, para os serviços externos. E, portanto, isto diz muito da forma como foi encarado o poder local e a resposta que as câmaras têm que dar em relação às competências que têm atribuídas. Referindo também que, quando se fazem comparações entre municípios, de número de funcionários, de número de funcionário por habitante, etc., são sempre comparações um pouco díspares, porque, ao fim e ao cabo, as comparações, quando são feitas, têm que ser feitas com as mesmas condições. E não podemos deixar de referir que um município de pequena dimensão tem exatamente as mesmas competências, a nível de competência, que um município de grande dimensão. Simplesmente, depois a resposta, o número de funcionários afeta-se a determinada competência, é que pode ser diferente, consoante o número, a abrangência da sua ação. Mas o número de competências é o mesmo, pelo que não se pode estabelecer comparações entre municípios com realidades completamente diferentes. E aqui, o caso da contratação, só muito recentemente é que houve abertura para que a responsabilidade dessa contratação passasse para a autonomia do município. E nós, no último mapa pessoal que foi apresentado no orçamento para 2017, contemplámos, em termos do número de pessoas, claramente o número de pessoas que achamos, no âmbito das ações operacionais, que achamos necessário para o funcionamento. Não tenho agora de cor, não estava preparado para isso, mas tem valores de 4, 5 pessoas para alguns dos serviços que são necessários. Agora temos os condicionantes, continuamos a ter as mesmas condicionantes de contratação que tínhamos anteriormente, que é não ultrapassar as despesas com o pessoal, apesar de ser necessário essas pessoas para desempenhar essas funções, mas estas condicionantes são muito limitativas e já não estamos no tempo de que as pessoas iam para um determinado serviço como aprendizes, depois iam evoluindo em termos das capacidades que iam adquirindo e depois seriam ressarcidas pelo seu real valor, digamos assim, tendo em conta a sua mesma capacidade. Hoje em dia a contratação funciona de forma totalmente diferente e não é por vontade ou não de quem gera as autarquias que se consegue contratar o número de pessoas que se pretende, porque é reconhecidamente e manifestamente diminuto o número de pessoas disponíveis na autarquia, essencialmente para os serviços externos, e isso já foi referido aqui mais que muitas vezes, e estando previsto em mapa pessoal, vamos tentar, dentro dos condicionalismos presentes,
tentar colmatar essa dificuldade. E isso não pode ser dissociado de todo o evoluir da situação e a forma como se encara a responsabilidade e a competência dos próprios municípios, que penso que têm competências a mais para a participação que têm, ao fim e ao cabo, nas próprias receitas do Estado e para as verbas que têm afetas aos municípios e todos esses condicionalismos que trata todos por igual, independentemente da sua situação financeira, que a nossa não é, continua a não ser ainda a mais favorável. Isso leva-me depois à outra questão, que a questão da dívida de curto prazo, como sabem, não tem aqui o valor exatamente correto e depois para estar aqui a cometer algum agafe de mais 100 mil ou menos 100 mil, ou seja o que for, não irei avançar com valores, porque isso não faz qualquer sentido, até porque pelo menos nas Assembleias Municipais, portanto, esta informação financeira é presente. Portanto, ainda tivemos uma Assembleia Municipal há relativamente pouco tempo e vamos ter possivelmente, ou vamos ter este mês, pelo menos em termos legais, terá que haver uma Assembleia Municipal este mês e esta informação está sempre disponível, mas anda dentro dos valores que o Sr. Presidente disse em relação ao total. Agora, o valor exato não tem que dizer. Não tem mais ou menos. Pois, mas o mais ou menos, depois tem de se dizer. Pois, não convém dizer. Não convém. Não se liga porque o aproveitamento do que se diz, por vezes não é. Peço desculpa, se eu puder falar. Sim, sim. O que eu estou a dizer é que o aproveitamento que se faz daquilo que se diz, por vezes não é com a mesma boa fé como se diz. E, portanto, antes quero munir-me dos valores exatos e depois tiver que referir esses mesmos valores. Muito obrigado.